Então, gente, com muita alegria temos de volta o nosso Djalma Santos, incansável trabalhador da doutrina, apesar de já ter passado dos 40 anos de idade. Ele é autor de diversos livros, fala na Rádio do Rio de Janeiro às 6 horas da manhã, segunda, terça, e faz palestra quase todos os dias. Então vamos envolvê-lo com as nossas melhores vibrações, com o nosso carinho. Ele trouxe alguns livros para vender de sua lavra, que estão lá na mesa do corredor. E esse livro, o produto do livro, ele entrega a instituições de caridade, diversas instituições que estão no seu coração. Então, vamos ouvi-lo e envolvê-lo nas nossas melhores vibrações. Que a paz de Jesus continue nos nossos corações. Jesus sempre. Hoje nós trouxemos para vocês um assunto muito importante: obsessão, depressão e cura. Deus é o Criador de toda a eternidade. É o nosso princípio e é o nosso fim. Jesus é o sol das nossas almas, é o corretor de posições das nossas vidas, é uma bússola cuja agulha magnética aponta para Deus, é o maior dispensador de bens eternos do mundo, e o Espírito imortal que somos nós é um viajor incansável da eternidade, é um nômade do espaço, é um andarilho do infinito, programado para crescer, para superar e para transcender todas as dificuldades, todos os obstáculos das reencarnações sucessivas que obrigatoriamente devemos realizar e voltar para Deus. Nesse afã de evoluir, de crescer, passamos por experiências em dois mundos: o mundo espiritual e o mundo físico. E esses dois mundos, o físico e o espiritual, se assemelham a dois grandes rios, como se fosse um elevador, e que se integram eletronicamente, magneticamente, através do nascimento, da vida e da morte. Então existe um vai e vem entre esses dois mundos, comunicações diuturnas entre os ocupantes do mundo espiritual, seu corpo físico, e os ocupantes do mundo físico com a roupagem carnal. Então não há, assim como muitas pessoas pensam, diferenças maiores entre esses dois mundos, são iguais. Quem está lá já esteve aqui, e quem esteve aqui já esteve lá. Então não há nenhuma novidade. Mas durante milênios e milênios, as informações que vinham do mundo espiritual eram secretas, ficavam de uma forma secreta. Era considerado contencioso, algo proibido. As relações que se faziam nos campos de Delfos e Eleusis, na Grécia, na antiga Grécia, os segredos do véu de Íris do Egito, e outras religiosidades, outras doutrinas espiritualistas que só passavam aquelas informações aos iniciados, aqueles que praticavam, que usavam da mediunidade para receber essas informações, que ficavam no campo restrito, a grande prédio. Grande número de pessoas não tomavam conhecimento desse relacionamento entre os vivos, que somos nós, e aqueles que nós chamamos de mortos. Mas no ano de 1857,
um cidadão, se intitulou Allan Kardec, abriu a arca dos tesouros imortais e deixou que a humanidade inteira tomasse conhecimento das verdades eternas que estão não só no mundo espiritual, mas também no mundo físico. É um erro também pensar que tudo está no mundo espiritual. Evolui-se lá e evolui-se aqui. Temos as mesmas possibilidades. O que é material é tão importante quanto o que é espiritual. O importante é o direcionamento das nossas atividades nos dois campos, no campo físico e no campo espiritual. Mas ainda existe uma certa discriminação com o que é material. Lembro-me muito bem, há uns 5 anos atrás, quando autografava livros lá no Leoneli, e tinha uma fila. Uma senhora um pouco nervosa na fila, quando chegou perto de mim, ela fez lá uma pergunta de show. Senhor Djalma, qual o espírito que escreve seus livros? Eu respondi na hora, o espírito de Djalma. Ela disse, ele já morreu? Eu disse, não, estou falando para a senhora. Ai, graças a Deus, então abraço. E ficou duro por isso mesmo, mas ela não tinha maldade nenhuma, ela pensava que todos os livros eram gravados. E que só os espíritos poderiam ditar mensagens. Então o nosso animismo também tem um valor incalculável. Nosso querido irmão aqui acabou de falar que o Chico não era bem isso que ele apresentou aqui. Eu concordo em número e grau. Chico tinha um acervo interno maravilhoso. Se não tivesse, ele não daria condições a centenas de entidades que escreveram, através das mãos abençoadas do Chico, a maior antena paranormal do século. Assim como o Nivaldo também não tem, vamos não tem nenhum ginásio, tem só tem um ginásio. Mas o Nivaldo tem um acervo também maravilhoso, impenetrável para mim, para você, mas não impenetrável para as entidades espirituais que o conhecem há milênios. Já o Baú avançou, fez a faculdade, fez o mestrado, fez o doutorado, é diferente. Então precisamos entender que as coisas materiais têm valor como tem as coisas espirituais. E o apóstolo Paulo fala disso de uma forma quase poética. Diz o apóstolo Paulo: lute, trabalhe com fé, coragem e determinação, com as coisas que você pode ver, para que depois de muito tempo, você possa entesourar no fundo do seu coração aquilo que você ainda não consegue ver. Então as coisas espirituais são mais difíceis, elas vêm depois. E depois de quê? Vocês vão ficar surpreendidos. Depois você lava a louça, ajuda as pessoas a lavar a louça. Eu não enxugo que eles apoiam, mas lava. Pode percorrer. Depois que você vai a casa, depois que você cumpre com os seus deveres, com as suas ordenações humanas, aquela ideia das beatas que passavam o dia todo junto com o padre, eu peguei isso, tinha 9 anos, minha mãe não era uma beata, levava a prova do pai, vai para casa, a mulher, vai fazer o almoço, elas queriam ficar o dia todo lá do pai, com aquelas fitinhas. Minha mãe era materna. E ela voltava aborrecida porque o pai dava uma prova, vai fazer o almoço do seu marido, que por ela ficaram dizendo, isso não funciona. O nosso trabalho diário, o cumprimento dos nossos deveres, das nossas obrigações, das nossas obrigações humanas, é que vamos levar ao sucesso. As coisas espirituais aparecem aos poucos. Tivemos também no Feirão do ICEP, há menos de um ano, e lá um pastor que ouve o nosso programa, tem pastores e católicos ouvindo o programa do Pai. Ele escreve sempre um e-mail, manda um e-mail, dizendo que concorda com tudo que eu falo sobre Jesus, mas não concorda sobre a reencarnação. Eu estava lá autografando, e quando ele chegou, eu estava me reconhecendo, não, eu sou o pastor Antônio Rocha, que escrevo para você, está chateado? Não, só o fato do senhor ouvir o programa, ouvir a Rádio Janeiro, já me deixa muito feliz. Peguei uma cadeira, puxei para ele, dei água, café e tudo. Ele disse, olha, vou gostando de você no programa, mas não gosta da reencarnação, não. O que a gente faz com ele? Não deixa para depois da reencarnação. Vamos ficar com Jesus. Por enquanto, o bom é ficar com Jesus. Mais tarde a gente conversa sobre esse assunto. Então é interessante, porque não tem condições de assimilar agora, nesse momento, o problema da reencarnação. Mas é uma pessoa boa, gosta quando se fala de Jesus, me convidou para a igreja dele, para você
eu posso até ser superior dele, porque ele me faz propostas indecorosas. E eu respondo para ele de uma forma amiga, porque só o fato de ele ligar na Rádio Rio de Janeiro já me deixa muito feliz. Então precisamos entender o seguinte, que é esse relacionamento. São esses laços fraternos, laços de amizade, que conectamos uns com os outros, é que vai nos levar à vitória. Do outro lado da vida não tem euro, não tem real, não tem dólar, não tem nada disso. Não vamos encontrar esses valores temporais da vida. Vamos encontrar os valores espirituais que construímos dentro de nós mesmos. Estivemos na Fundação Paulo de Tarso ontem, chegamos 9 horas. O almoço era meio-dia, depois teve um show musical, e às 3 horas é a palestra. Eu fui fazer a palestra. Então, as 450 pessoas, umas 300 fizeram questão de me abraçar. Abracei todo mundo, confraternizei com todo mundo, respondi a muitas perguntas, e uma senhora sentou-se e falou: Sr. João, o senhor tem muita paciência, o senhor não está cansado, não? Eu disse: não. Não é todo mundo que faz isso, não, mas eu faço, não é por vocês, não, eu faço por mim. Porque o ser humano tem um defeito terrível, pede a Deus para passar no primário, pede a Deus para terminar o ginásio, pede para terminar o científico, para passar no vestibular, para passar no concurso de medicina, depois pede para ser residente, e depois não quer cuidar do tempo. É interessante isso, o professor é a mesma coisa, pede para concluir tudo, quando lhe é dada a oportunidade para ele lecionar e ajudar os alunos, ele não quer ficar um minuto mais, toca a campanha primeiro a sair. Não é assim que funciona. Cuidado com o que você pede a Deus, porque Ele vai lhe dar, vai lhe conceder. O nosso desejo é uma ordem, com certeza é uma ordem. Ele vai lhe conceder e você precisa retribuir, mas não retribuir a Deus é um outro engano. Não é a Deus, é o seu semelhante. Os nossos semelhantes são representantes de Deus, são representantes de Jesus. E nós não entendemos isso aí. O nosso próximo é a matéria-prima com a qual temos que trabalhar para crescer. O Emmanuel, no livro Fonte Viva, Emmanuel, no livro Fonte Viva, diz textualmente a respeito da felicidade. Está lá, em uma lição. Quando conseguires plantar nos corações daqueles que te cercam a alegria e a felicidade, diz o Emmanuel, a felicidade dos outros te buscará, aonde quer que você se for, a fim de implantar em definitivo a tua suprema felicidade. Depois dessa frase, fica explícito de que dificilmente seremos felizes se nós estivermos dispostos a fazer a felicidade. Mas aí partimos para os atritos, partimos para as discussões, para as querelas, para os desentendimentos, para a crítica destrutiva, para a maldade, para a crueldade, alimentamos o ódio, o rancor, o ressentimento, a raiva, o ciúme, a mentira, e desse acervo de corrosivos mentais surge o que nós chamamos de obsessão. Eu sempre tive uma curiosidade muito grande a respeito da obsessão. Procurei muitos livros, li muitos livros, inclusive os de Hermínio de Miranda, que são excelentes a respeito da obsessão. Tem uma frase dele, lapidar, que diz que só o amor por obsessão, com certeza. Fui no dicionário Aurélio procurar a definição correta da ideia fixa, mania de perseguição, mas foi num livro do meu líder. Todos nós temos assim muitos líderes, muitas pessoas que gostamos, muitos autores, mas eu primeiro Jesus, depois Kardec e depois Herculano Pires. Foi num livro desse líder maior, maiores espíritos brasileiros, é que eu encontrei a resposta que eu queria. O Herculano diz textualmente: a obsessão não é apenas uma ideia fixa, não é apenas uma mania de perseguição, é uma simbiose espiritual. O que quer dizer isso? Procurar no dicionário. Associação de hábitos, de pendores e de tendências. Então, no fundo, se você trocar em miúdo, é uma parceria, né? Não podemos culpar exclusivamente o obsessor. A vítima também tem uma parte de culpa, às vezes maior que a do obsessor. De alguma forma, a vítima fornece meios para que o obsessor se aproxime dela.
E aí, buscando mais informações, fui lá no livro chinês, que meu filho é discípulo e tal. E a minha casa é tudo confuso. Meu esposo é evangélico, um é Rosa Cruz, esse outro é discípulo e tal. Então eu lembro daqueles livros chineses, né? Isso, eu lembro desse livro e tal, que é muito bom, tal do Lao Tse. E ele diz lá, nada poderá lhe acontecer. Eu guardei, pode guardar depois. Nada poderá lhe acontecer se você não quiser. Mas que coisa linda. Nada poderá lhe acontecer se você não quiser. Então, de alguma forma, você fornece meio, através das viciações, através dos vícios, dos desejos e das paixões desregradas. Nós chamamos esses companheiros do além que desencarnaram com essas deficiências morais. Então o gozador impertinente, aquele que só conta anedota de mau gosto, comentário chulo, piada de mau gosto, vai atrair entidade do mesmo teor. O alcoólatra, aquele que gosta de botiquim, quem é que ele vai atrair? Vai atrair um professor, vai atrair um engenheiro? Não, ele vai atrair um alcoólatra, alguém que desencarnou com aquela mesma tendência. O sexólatra vai atrair esse pessoal todo aí que te vê pela televisão. No carnaval, com essa nudez do carnaval, são esses companheiros das trevas, do abismo, do mal, que nós vamos atrair. O avarento atrai o avarento. E o pior, depois da morte, esses viciados e esses viciosos não vão para lugar nenhum, permanecem aqui. Pouco menos de 8 meses, publicou no jornal O Globo, e o Congresso Nacional estava com fantasmas. O pessoal que trabalha à noite, depois sai todo mundo, tem os faxineiros, o pessoal da limpeza. E eles estavam ouvindo voz, ouvindo discurso acalorado. Ouvindo gavetas que se abriam, computador, aquele negócio. Então, isso aí não causou muita espécie, que as pessoas procuram evitar esse tipo de assunto. Mas não é mentira, não, é uma grande realidade. Deputados, senadores que passam a vida toda contando mentiras, assumem na tribuna para falar mentiras, e depois de morte se arrependem e querem fazer discurso. Agora, esse discurso depois de morte são reais. Esse aí entra dentro da lei. Só que ninguém ouve. Funcionários relatam que não conseguem fazer tramitar nenhum processo, depois volta para abrir as gavetas, colocar o processo para cima, mas não adianta mais. Avarentos terríveis que não compram nada nem para a esposa, nem para o filho, nem para eles, às vezes não, só para ter o prazer de ter o dinheiro lá. Quando morre, não vão para lugar nenhum, volta para cá, para a filha da Caixa Econômica. Aquela filha da Caixa Econômica do desencarnado é maior do que o desencarnado. Tem desencarnado pegando táxi pelo E aí, meu Deus, para quê? Para nada, para ficar com o dedinho lá. Aí não tem santo, fui roubado. Não foi roubado, não. Foi, é a esposa dele, com todo o direito, não dava nada quando viu. Ela foi lá e arrancou o táxi. E aí ele chega invisível diante do gerente, grita, esperneia, ninguém ouve. Não se sabe quanto tempo esses companheiros passam nessa miséria moral, nessas dificuldades da vida espiritual. E aí depois de um certo tempo pedem pelo amor de Deus para voltar, até uma nova para ressarcir esse tempo. E os avarentos, picados, guardaram ir amoedado, vão voltar, e até o carnaval. Você foi tão ruim, tão cruel. Eu hei de ver na rua para um papel, com certeza vai voltar para ganhar papel. Para vender essas quinquilharias do ferro velho, que agora tem moda. Agora tem pessoas que avarentos tem um campo muito amplo, porque estão comprando tudo agora. Papelão, lata de alumínio, comprar tudo, jornal. O sexólogo com certeza vai voltar para a sua sexualidade distorcida. Com certeza. Não vou falar que me der, mas vocês sabem. Ninguém recebe nada de graça à toa sem que tenha cometido algum tipo de delito, algum tipo de escândalo, algum tipo de erro. Não podemos fugir dos nossos erros. Eu me aprofundo muito nisso na lei de ação e reação, e morreu ainda há pouco tempo, talvez uns 2 anos, doutor. É esse de São Paulo, Hernando Guimarães Navarro.
cara só escreveu um livro de alto nível e está bem. Gente, num desses livros dele que eu tenho em casa, ele fala do DNA, meu Deus do céu. Ele explica que esse ácido desoxirribonucleico que se desenvolve no interior da célula e que dá o conteúdo de identificação do corpo humano. Primeiro era o polegar, agora já é um pedaço da pele, agora já é um fio de cabelo, né? Nos Estados Unidos e na Inglaterra, nos países do primeiro mundo, já se está se identificando pela retina dos olhos. Tem um aparelho colocado no edifício, já peguei na internet. Aí eu chego, bota a butuca ali, e ali diz se ele pode entrar ou não. É a retina dos olhos. Tá. Então todo o nosso corpo é identificado através do DNA. Mas o doutor Hernando Bailão descobriu algo mais profundo, mais transcendental. Ele descobriu que o DNA traz dentro dele, além desse sistema total de identificação, um mecanismo de reparações. Essa questão que é interessante. De reparações que obrigatoriamente teremos que realizar para que ficamos em paz com essa consciência. Reparações de erros. Já existe um mecanismo secreto dentro do DNA que nos obriga a reparar as nossas faltas com a retaguarda. E aí vem a parte mais importante que eu achei. Não para satisfazer desejos dos outros, mas para satisfazer desejos da própria consciência espontânea. Então é você mesmo que não consegue viver durante um certo tempo com o peso dos seus erros e dos seus equívocos. E as reencarnações mais rápidas se dão exatamente por isso. O espírito se sente incomodado do outro lado da vida. É um incômodo. Ele não tem paz, ele não tem um local fixo para ficar, ele não tem uma atividade, ele fica vagando aí. É um zumbi do mundo espiritual. E aí está o sofrimento. Uns isolados, outros em grupos gritando. Casa não tem pão, todo mundo grita e não tem razão. Ele tem uma série de situações em que vivem os companheiros e companheiras que se comprometem aqui diante da vida. E enquanto não voltam, são os obsessores do espaço. E para não completar todas as viciações que vivenciaram aqui, procuram companhias. Procuram parcerias, e nós somos parceiros, com certeza. Mas precisamos deixar brechas. Foi o que eu falei. Nada poderá lhe acontecer se você não quiser. Então, o importante é não fornecer brechas. É através dessas brechas, montadas no nosso comportamento, em que os obsessores se aproximam de nós. Mas existem muitos sinais que indicam quando estamos próximos, né, de receber uma dessas companhias. Quando achamos que o dever é só dos outros. Não, não é comigo não, isso aí não é comigo não. Ah, vou botar aqui na mesa, não, isso é o seu bordado. O bordado é do presidente, você nem coloca isso aqui. Então, quando nos desviamos das atividades, quando abandonamos a ideia da utilidade, do trabalho, do altruísmo, né, quando não nos engajamos em qualquer atividade, com certeza estamos abrindo brechas. Quando nos entregamos à preguiça, à inércia, ao comodismo, às reclamações, às queixas, à lamúria, também estamos a um passo da obsessão. Quando partimos para a maledicência, quando usamos a nossa língua, a nossa boca para falar mal dos outros. E Jesus, em uma das suas tiradas irônicas no Evangelho, lá no Sermão da Montanha, ele fala dos olhos, mas serve para a boca. Ele diz: os vossos olhos, Jesus, são a luz do corpo. Se essa luz for trevas, todo o corpo estará em trevas. Jesus falou dos olhos, mas serve para a boca, para as mãos, para os ouvidos. Então, se ouvimos aquilo que não é da nossa conta, se utilizamos as mãos para agredir, para assaltar, para fazer qualquer coisa ruim, se usarmos a língua, a boca, na maledicência, na crítica destrutiva, no comentário desairoso, na gritaria, no palavrão, na piada de bom gosto, nós estamos nos candidatando a um processo obsessivo. Quando alimentamos o ódio, o rancor, o ressentimento, a raiva, a mentira, a calúnia, o ciúme, e muitas pessoas, milhares de pessoas catalogam o ciúme como sendo o amor. Não, eu não sou ciumento porque eu amo. O ciumento é uma pessoa doente, com certeza uma pessoa doente, que não confia no outro, mas não confia principalmente nelas. É um fraco ou uma fraca, com certeza. Ciúme é terrível.
e provoca muitas confusões e até tragédias. Então, quando alimentamos esses corrosivos mentais, também estamos a um passo da obsessão. Quando desejamos os bens temporais da vida por exclusividade, nos apegamos a eles de maneira exclusiva. Quando os bens temporais passam a ser assim, a nossa predileção maior. Quando passam a chamar a nossa atenção de uma forma exclusiva. Quando não podemos passar sem, como se diz o outro, também estamos num passo da obsessão. E os obsessores então se aproximam e a partir daí inicia-se um processo que pode durar anos. E ele inicia de uma forma leve, né? Primeiro aquele abordamento, coisas pequenas, depois a própria obsessão, depois a fascinação e depois a subjugação. A subjugação é quando a pessoa, o encarnado, deixa de pensar e o obsessor passa a pensar por ele. Eu cheguei a trabalhar, trabalhei 2 anos como orientador de obsessão, como presidente da mesa, pegando um caso desse, em que a pessoa perde a capacidade de pensar. Entendeu? É o obsessor que fala por ela. É ele que dita a forma. Tá? É interessante nós observarmos isso para que nós possamos manter uma vigilância constante. Porque existem antídotos que podem nos livrar da obsessão e até curar aqueles que já estão no processo obsessivo. A prece, o silêncio, o recolhimento e principalmente o culto lar. Eu falo muito no programa que faz sobre o culto lar. Temos até um livro, o culto evangelho lar, que é outro nome dele, que já vendeu mais de 30 livros, só para São Paulo, foi de 10 livros, muito livro que se compra no culto evangelho lar. Através do culto evangelho lar, nós realizamos, nós concluímos uma blindagem, não só do nosso corpo físico, do nosso espírito, como também da casa. Temos que blindar também a nossa moradia. Casas em que se realiza o culto lar, é criada uma atmosfera fluídica. Não é só o homem que tem a aura humana, não. Existe a aura também das casas, das instituições. Um vidente pode vir aqui a casa que o doutor falou, totalmente iluminada, com certeza uma aura incrível. Porque isso aqui, na realidade, é um hospital, né? É um pronto-socorro para atendimento. Entidades do espaço que trabalham na caridade trazem até que o educador, figura das casas, companheiros enfermos, desencarnados, em situações difíceis, são atendidos. Então o culto lar é uma blindagem. Hoje se fala muito de blindagem de carro, blindagem de lataria, blindagem de janela, não sei o quê, e as pessoas se esquecem de blindar o coração. Temos que blindar o nosso coração. O nosso coração precisa ser blindado com a ação da prece, do recolhimento, do silêncio, do culto lar, acompanhado das nossas ações enobrecidas diante dos nossos semelhantes. Eu volto a dizer, o nosso próximo é a matéria-prima com a qual temos que trabalhar, querendo ou não, não adianta ter. E quem é o próximo? Por incrível que pareça, se eu perguntar quem é o próximo, dizer que não, primeiro é você. O mais próximo de nós é o tua vida, tá vendo? Então temos que ter cuidado, primeiro conosco, depois para a nossa esposa, para o nosso filho, para quem está dentro de casa. O trabalho dentro do lar, do grupo familiar, da parentela familiar, é muito importante. Eu ouço muito, já ouvi muita vida toda, eu estou com 75 anos, fazer 76 anos. Pessoas, não, eu sou ótimo no trabalho, mas lá em casa não dá nada, lá em casa eu sou ruim. Não, errado. Quem não é bom dentro de casa, não me vem dizer que é bom na rua. Com certeza não é. Primeiro temos que ser bom dentro dos nossos próprios lares, para a nossa esposa, para o nosso filho, para os nossos avós, bisavós, com netos, para depois então nós temos assim uma convivência pacífica com as pessoas que vão conviver conosco, padeiros, comunistas, qualquer pessoa, companheiro de várias ruas. Temos 6 filhos e 12 netos, graças a Deus. É fácil, com certeza não tem pessoa que dá o Djalma, tem morena. A minha nada mole em vida. 6 filhos e 12 netos não é brincadeira. Então tem uma trabalheira danada, mas com as forcinhas de Deus, de Jesus, de contas espirituais, temos dado conta do recado, graças a Deus, todos com saúde, todos trabalhando, todos religiosos, com alguma universidade, como isso aqui, uma é Rosa Cruz, outra é tal, a minha esposa é evangélica, cada um com o livro da mão. A minha esposa está com a Bíblia dela, eu estou com o livro dos Espíritos, o outro está com o livro do Laodicea, quer dizer, que aí vai dar tudo certo. Quando a gente senta na mesa do Natal, como sentão, é uma beleza.
Eu fico olhando o último Natal agora, porque entre Nora e tudo, né? Umas 30 e tantas pessoas, uma mesa grande, né? E eu sentei numa cadeira e dormi, porque estava demorando chegar no dia, com essa idade e tudo. Aí me acordaram. Aí veio o Netinho, né, que é o mais novo do Fernandinho. Ô, o senhor não vai jantar? Não vou jantar. Mas a mesa tinha de tudo. Eu fui lá, peguei meia colher, eu troca meu sono por comida nenhuma, pelo amor de Deus, eu adoro dormir, porque a morte é um sono que se completa. Se a morte é um sono que se completa, vamos aprender a morrer dormindo muito. Se eu não estou aqui agora, então, ninguém acredita. Como eu falo, eu não vou mentir para vocês, se eu não estou aqui, eu já estava dormindo 7 horas, eu estou já, os olhos fechos, eu faço popular. Então, e aí resolveram, porque está um dos membros que tinha feito aniversário, resolveram cortar um bolo, cantar os parabéns. E aí na hora de distribuir o bolo ficou muito pequeno, ninguém esperava que fosse cantar gente, e aí sabe quem corta a bolo? Corta aquela fatia pequena, mas ali tinha que ser pequena mesmo, porque o bolo. A última fatia foi para mim, aí ficaram com vergonha de me dar, porque era uma fatia mesmo. Aí deram pro Fernandinho, ele fez um bico que ele achou que aquilo ali não estava legal. Pegou assim, olha o seu pedacinho. Aí quando eu peguei assim um pedacinho, a galera toda estava olhando. E aí, coroa? Não vai falar nada? Vou. Não vai fazer falta para ninguém, não. Eu acabei rindo, não vai fazer falta para ninguém. Não vai, eu vou. Então são coisas que você leva o negócio da brincadeira, não responde. Às vezes eles falam, assim. Depois todo mundo acalma, aí eu dou aqui. Um grupo familiar é algo maravilhoso. Eu quando ouço pessoas, não encontro a felicidade, eu não sou feliz, meu Deus do céu. Felicidade está ao seu lado, você tem que procurar do outro lado da rua, tem que procurar lá na República do Dubai, com aqueles edifícios que saem do bar, e nem com isso aqui não. Procure a felicidade dentro de sua casa, ao lado da sua esposa, ao lado do seu esposo, ao lado do seu filho, ao lado do seu neto. Ali está a felicidade. Você precisa construir dentro do próprio lar e depois para fora do lar. E aí não há obsessão, não há depressão. Porque a depressão é uma vertente da obsessão, com certeza. Às vezes eu falei isso outro dia no rádio, mandaram a mesa que não, eu não sou depressivo, eu não estou psiquiatra, não, eu já estou depressivo há 10 anos, meu Deus do céu, há 10 anos, já acha que é normal. Mas não respondi nada. Não, eu não quis dizer isso, eu não. De maneira alguma eu ofendo. Eu acho que o ouvinte para mim é sagrado. Tem todo o direito, desde que esteja ligado na rádio, eu dou todo o direito. Então, isso eu fiz até quando eu não era espírita. Eu tinha um botiquim, comprei um botiquim. Tinha 19 anos, ainda ia por exemplo. Aí comprei um botiquim. Mas o botiquim tinha 3 discos. Não vendo fiado, fiado só amanhã. Todo lugar que você olhava tinha aquelas frases, tinha frase horrorosa. Tira tudo isso aí. Vai ficar, não, vou botar uma frase aí. O freguês tem sempre razão, desde que paga. O mais inteligente, não ofende ninguém, né? E satisfaz o desejo maior que é o lucro, né? Tirei tudo aquilo e botei. O freguês tem sempre razão, vírgula, desde que paga. Mas é interessante isso. Então é muito importante, né? Outro detalhe interessante sobre obsessão, que as pessoas pensam que mudando de lugar, mudando de rua, mudando de cidade, nós vamos mudando de cidade, principalmente de centro, porque aquele centro lá não tem poder, não tem uma ilha que reza fora. E nós temos uma história interessante de uma família que morava num local bastante assim, recuado, na zona rural. E eles brigavam muito, era com a esposa e mais 4 filhos, mas brigavam demais, irmão com irmão, mulher com marido, marido com mulher, filho com pai, pai com filho, era uma confusão. E a medida, casas que tem confusões, que tem atritos, atrai o obsessor. Foram aqueles obsessores que primeiro era uma janela que abria, e ela era vidente, ela era aberta. Depois eles ficaram mais ousados, começaram a quebrar as telhas, jogar terra na comida, e ela via aquelas caras doidas fazendo careta com ela. Ela ficou apavorada, meu Deus, está cheio de demônio na nossa casa. Aí num domingo, tinha um compadre lá na cidade, tinha batizado no filho, foi lá fazer uma visita. E ela mandou para o compadre, nós fomos pedindo, ele contou isso. Eu disse, mas isso não é problema, eu tenho várias casas de aluguel lá na cidade, e uma delas está vazia. Domingo que vem, você, compadre, eu venho aqui com o carro de boi, coloco as tralhas, vamos para a cidade, e lá você não tem problema, deixa esse demônio aí. O senhor faz, faço. No outro domingo,
7 horas da manhã, o compadre bateu lá naquela junta de boi com o carro de banho, começaram a colocar as traças, sobrou um pilão. Quem sabe o que é um pilão? É um tronco de árvore, quase uma tonelada, faz um buraco mesmo para socar arroz, socar feijão. E o marido falou, só falta o pilão. Não, o pilão não vai, não, porque o pilão é muito pesado, o senhor que arrasta para lá e para cá. Aí o compadre disse, não, e não há necessidade, na cidade o café já em pó, o arroz já é beneficiado, mas você vai comprar tudo pronto, tá? Deixa esse troço de trás para aí. Aí deixaram o pilão e foram embora. Chegaram no novo endereço, eram 18 horas, já quase noite, né? Aí tiraram tudo para fora, colocar lá dentro, colocar 2 bancos lá de fora, né? E a comadre tinha feito um tabuleiro de broto, não posso nem falar que eu adoro broto de milho. Fez um tabuleiro de broto de milho, colocou numa gamela e trouxe o café fresco na hora. Falou, graças a Deus, eu acho que merece. Aí começaram a comer a broto de milho e tomar o café. E o compadre então resolveu tomar a palavra, o dono da casa. Né? Ah, compadre, o senhor foi maravilhoso, o senhor quebrou, não foi um galho, não foi uma árvore. Ah, com essa mudança, nós ficamos livres daqueles demônios. E aí a mulher dele, coitada, inocentemente emendou. E do pilão, para que ela foi falar? Ouviu um baque surdo, como se alguém jogasse alguma coisa pesada no chão. Puf! E uma voz cansada que dizia, deixaram mais pesado para mim. Era um dos obsessores que tinha mudado também, o pior, tinha levado o pilão nas costas e estava reclamando. Estava com peso do pilão. A minha mãe me contava essa história e depois falava da parte moral, meu filho, o problema é o seguinte, que não adianta mudar, tem que mudar o comportamento. A minha velha já sabia das coisas, o que tem que mudar é o comportamento, é o nosso comportamento, são as nossas ações, é a bondade, é a caridade, é isso que temos que fazer para livrar do obsessor. Não adianta mudar dessa rua daqui para de lá, e ela dava certo exemplo. E não era espírita não, era católica lá da Beata, da casa da Vitinha, mas ela sabia das coisas. Então é interessante observar que o melhor antídoto para curar a obsessão é a mudança de hábito, de pendor, de comportamento. Porque nada muda se você não mudar. É muito comum no homem querer mudar os outros, queremos sempre mudar os outros, mudar a nossa esposa, mudar os nossos filhos, mudar os políticos, mudar o juiz, mudar isso, mudar aquilo. Esquecemos de mudar a peça mais importante que são nós. Então a mudança, que na medida que você muda, principalmente quando você muda moralmente, quando você passa a dar exemplo, os seus exemplos vão se espalhar, com certeza. Aí as pessoas vão mudando aos poucos. Eu mudei há 8 anos, 9 anos, da rua Vazou para a rua Fernando Henrique. Na rua Vazou eu consegui colocar aquela cesta de ferro em colocar feio. E depois de muito tempo eu consegui que todo mundo amarrasse isso aqui e colocasse isso. Mas mudei para a rua, não tinha essa cesta, eu marquei para a cesta. Eu colocava o meu amarrado, eu colocava no chão, eu colocava rasgado. Aí eu pacientemente, contrário para minha mulher, não é, faz isso, não vai fazer de boa, fazer isso. Pegar minha vassourinha com aquela pazinha e tal, recolhia tudo e tal. E as pessoas olhando. Fiz durante uns 5 meses. Não é que agora todo mundo está colocando direitinho dentro assim, ninguém mais, só de me ver colhendo aquilo ali, deve ficar com pena de mim, não sei. De alguma forma houve um retorno maravilhoso. Então, na medida que você apresenta serviço, na medida que você se coloca assim como um lidador, uma pessoa de bem, uma pessoa que quer realmente ser uma pessoa fácil, não nós não faz, mas nós podemos nos esforçar para apresentar o melhor. Às vezes as pessoas perguntam por que do sucesso do programa do Pai. Foi no segundo lugar, só tem a Globo na frente. Deixamos a Tuti e deixamos a CBN com a senhora rádio. Nós da CBN. Nós estamos com 49 mil e poucos ouvintes de 6 a 7 da manhã. A Globo está com 130, ninguém pega, com certeza não. Mas nós não estamos atrás disso. O importante é que nesse programa não tem nada especial, é apenas a leitura de um livro. Um autor espiritual ou um autor encarnado, já li do Said, já li livros encarnados e desencarnados. O importante ali é a energia que se passa para o ouvinte. Quando o ouvinte precisa acreditar que o que você está falando é verdade. Você não pode mudar a voz, cara, passar em meio. Por que você não fala igual o Chico? Porque eu não sou o Chico. Ainda diz primeiro, quem não gostaria de ser o Chico? Mas eu não posso, depois de passar 30 anos no exército, falando grosso, comandando soldado,
e praticando algumas maldadezinhas, de uma hora para outra você mudar. Eu me lembro que o soldadinho chegava para mim, não, faltei um serviço, o que é isso? Ele falava quase meia hora, depois que ele teve quase estar preso, viu? Agora, dava liberdade de falar durante quase meia hora. Nunca interrompi, não. Nunca interrompi, não. Estou lá, tinha um serviço de missão do exército ali rigoroso, né? O soldadinho dormiu na hora, né? O cara, coitado, veio de carro, foi um pai, foi um serviço, caiu em cima da árvore. Nelson, desculpa e tal, papapá, porque não dormi ontem. Aí não vai dizer que foi o bar, vai dizer que passou a noite com ele, né? Terminava, olha, você que está com o cartão aberto, pode levar para o quartel preso e mandar outro soldado, esse eu não quero. Não deve não, eu fiz isso com você, porque era uma questão de disciplina, e essa disciplina eu coloco no programa. Eu disciplino a mim mesmo, eu chego 5 horas na rádio, 6 horas eu estou gravando, eu preciso gravar 4 horas. Eu gravo 4 horas, depois gravo mais 1 hora com o Jadiel analisando os fatos, depois faço o Respondendo aos Ouvintes. São 6 horas na terça-feira e 6 horas na quarta. Todos os programas levam 1 hora por semana. Eu dou 12 horas por semana, não é brincadeira. Minha nada rola em vida. Mas eu pedi, sabe? Agora vem a parte mais importante aqui que eu falei. O cara pede para ser médico, depois não quer cuidar do emprego. Pede para ser professor, não quer ensinar. Eu pedi, eu sempre gostei de falar em público. Então pedi para falar em público, pedi para escrever livro, pedi para trabalhar em rádio, para ser radialista. E Deus me concedeu tudo, e agora eu vou virar as costas. Esse é um detalhe interessante. Não é? Então nós precisamos sermos assim, gratos a Deus, gratos a Jesus, gratos aos irmãos espirituais que nos protegem, que nos dão essas intuições e essas sugestões, para que a tudo aquilo que nós fizermos tenha sucesso. Senão não vamos ter sucesso. Precisamos cuidar disso. O ser humano gosta muito de receber benefícios, mas esses benefícios que nós recebemos precisam ser doados para os outros. Hoje nós vemos multidões ouvindo pregadores inflamados. Por quê? Porque querem a gratuidade, querem o automatismo, querem milagre, que não vão acontecer, com certeza não vão acontecer. Eu vi essa semana, porque eu ouço todo mundo. Eu passo ali o diálogo, estou com o controle da televisão, não ouço muito tempo. Mas quem está ouvindo, pelo azar também. Eu aperto o botão da televisão, quem aparece? O Malafaia. E ele dizia essas gracinhas que eu dei para vocês. O demônio é o principal responsável pelos seus erros, pelos seus vícios. É responsável pelo embriagueiro. Mas ele foi tudo isso o seguinte. O demônio não deixa você ficar rico. O demônio não deixa você ter emprego, não deixa você ter paz, não deixa sua mulher que foi embora, largou você, não deixa ela voltar. E eu pensei, meu Deus, sou todo então ela não volta porque apanhava antes, se voltar vai apanhar de novo. Não volta porque o cara é ruim demais. Você não tem demônio, pois não tem demônio, já não tem nada. Tem a maldade que as pessoas utilizam e se esquecem. E aí quer que a esposa volta. Mas voltar para quê se ele era uma pessoa ruim? Se ele não tratava ela com respeito, E aí vem um pregador que a gente conhece, tem um nível alto, um intelectual alto, mas diz uma bobagem dessa, que o diabo é o resto. O diabo não existe diabo. Deus não seria Deus, se ele permitisse que tivesse uma entidade como essa que chamam de diabo, com poderes paralelos. Aqui no Educação tem quantos presidentes? Um só, é isso aí. O comandante do exército é um só, o rei é um só, o presidente da república é só a Dilma. Então, se na parte material nós não temos duplicidade, nós vamos ter na parte divina. E que ideia é essa desses anjos decaídos que depois de iluminados passaram a não ser iluminados? Então não há sustentação. As palestras desse companheiro e de muitos outros não tem nenhuma sustentação, nem física nem espiritual. Aí se pergunta, por que tem multidões seguindo? Por causa da gratuidade. Acena com a gratuidade. Acenda o automatismo, agora você vai ficar rico. Dê o seu dízimo e seus problemas acabam. E aí anuncia um milagre. O milagre existe milagre sim, o homem. O milagre é você. O milagre sou eu. Eu opero o milagre comigo. Estou aqui, graças a Deus, com essa idade toda, com alguns problemas, diabéticos, mas tudo controlado, estou muito bem, graças a Deus. Outro dia me perguntaram, senhor João, o senhor fala tanto em morte, tem 6 livros da morte, o senhor não tem medo da morte, o senhor não tem medo de nada, eu tenho.
De que você tem medo? Eu tenho medo de ficar feio. Com certeza. Se eu me olhar no espelho e achar que eu estou feio, eu vou ficar chateado. Mas não essa beleza física, uma beleza que possa ser útil para os outros. É isso que é importante para nós. Outro detalhe interessante para acabar com a depressão, para acabar com a obsessão, é a fé. Precisamos ter fé. Jesus foi fatídico, foi fatal quando afirmou: se tiveres a fé de um grão de mostarda, que é quase invisível, podereis transportar montanhas. Essas montanhas do Cristo são as dificuldades, são os empecilhos, tudo aquilo que nos incomoda, tudo aquilo que aparentemente não temos condições de resolver, mas temos, se utilizarmos a fé, a coragem, a determinação. E aquela outra senhora que também estava às voltas com muitos obsessores. Novamente vai o compadre lá, compadre, eu estou aqui. E o compadre querendo ajudar, olha, tem um cruzeiro santo na ilha, e a gente está indo lá, e lá basta cortar um pedaço do cruzeiro santo, colocar num lenço, ela faz uma oração, e os demônios vão embora. Mineiro gosta de romaria, né? Eu estou falando mal do meu, eu sou mineiro. Eu fui a muita romaria na fonte de água, romaria na Santa que chora. Qualquer coisinha que aparece, a minerada vai em massa ali para obter benefício. E esse cruzeiro já estava firme, porque eles carregam um canivete, né? Aí cortaram. O senhor faz, domingo eu vou lá, domingo lá, romaria eu vou pegar a barca do domingo e trago para a senhora à noite aqui, eu chego aqui à noite do domingo com um pedaço do domingo. Aí ficou combinado. Isso era uma quinta-feira, quando foi no domingo, ele partiu para lá, só que ele bebia demais, era um alcoólatra. Ele desmaiou quando entrou dentro da barca. Vou levar assim mesmo, pode ser que ele acorda lá, mas não acordou. Então ele ficou na barca, houve a romaria, lá para as 4 horas ele voltou e ainda estava desacordado. Vamos levar de volta. Mas no meio da passagem, a gente não vai levar esse cara em casa, pelo amor de Deus, bebeu demais, vamos acordar ele, jogaram um balde de água na cara dele. Várias vezes, ele acordou e disse: aonde eu estou? E a romaria não presenciou nada, rapaz. Você apagou lá, mas ficou apagado. Agora você vai ter que ir para casa, não vai te levar não. Aí ele pensou: meu Deus do céu, prometia para o mar que ia levar para ela um pedaço do cruzeiro. Eu não acredito. Aí ele passou a mão assim e viu que a barca era de madeira. Ele então tirou o canivete, cortou um pedaço da barca, enrolou no lenço. Ninguém está vendo, né? Botou no bolso. Quando chegou em casa, outra bronca da esposa dele: você é um irresponsável, eu estou sabendo que você perdeu demais e que nem foi. Não, eu fui lá, está aqui um pedaço. Você não vai falar para a culpa, não vou falar não. Aí deu um café amargo, café amargo ele compra. Deu um copo de café amargo, deu outro banho. Agora vai para casa, compadre, vai levar esse pedaço do cruzeiro lá para tomar, para tirar aquele demônio de lá. Aí ele foi, quando ele chega, os pelos lá de fora: padre, trouxe, está aqui, eu entregou para ela. Ela, coitada, pegou aquele pedaço de pão da barca, correndo, só correndo uma flecha, entrou dentro do quarto, fechou a porta, se ajoelhou, colocou as mãos costas e disse: Deus nosso Pai, Jesus, filho de Maria, com a sua ajuda, Jesus, e com a ajuda desse pedaço do cruzeiro, esses demônios vão embora da nossa casa. Aí ela ouviu uma voz que lá de cima: já estamos de saída, mais vale a sua fé do que o pau da barca. Então precisamos acreditar. Essa aqui é a grande verdade, né? Se não tivermos fé, eu acredito que até para tomar um sorvete, eu quando vejo pessoas chupando sorvete, olhando para o lado e caindo, não, você tem que olhar ali para aquela casquinha, né? E tirando a galera, você tem que ter capacidade para administrar as coisas, e a fé é em tudo, né? Eu acredito, eu posso até não acertar muitas coisas, mas tenho acertado muitas coisas devido a essa insistência minha, né? Agora estamos, agora tem 29, agora saem 2, agora dia 12 sai um, depois sai outro. Estamos com 31 livros. Eu nunca pensei que fosse escrever coisa assim. Você quer ver? Mas a minha insistência, a minha fé, a minha determinação, a minha coragem e principalmente a minha gratidão a Deus, a Jesus, aos bons espirituais, a minha fidelidade a Kardec, não me afasto. Pode ler os meus livros, vocês não vão encontrar nada que seja contrário a Deus. Eu ando ali, junto com Kardec. Tenho ouvido muitas críticas, muitas pessoas reclamando disso, daquilo, principalmente lá depois de Caxias, porque muitos livros apócrifos, né, que estão chegando às livrarias espíritas, fora da linha de Kardec, principalmente em São Paulo, né?
Príncipe das Trevas, Legião não sei de que demônio, livros que sinceramente só vai obscurecer a mente das pessoas, não tem nada de útil. E eu peguei a semana passada um padre, eu ouço aqui, é o padre Alberto de Itapecerica da Serra, vocês já pegaram lá em casa, é o canal 20, e ele estava dando bronca nos fiéis da sua igreja. Ele dizia assim, o seguinte, ele queria embranquecer: os fiéis da igreja católica estão adorando santos, estão adorando altares, estão fazendo romaria, andam de joelho quilômetros, se referiu a e se esquecem de Jesus. Meu Deus do céu, esse padre é muito bom. E é uma grande verdade. Buscamos muitas saídas para a nossa religiosidade, muitas saídas para os nossos problemas, muitas saídas para as nossas dificuldades, para as nossas dores, para os nossos sofrimentos, para as nossas decepções e para as nossas desilusões. E esquecemos de Jesus. Esse, usando a gíria do jovem, ele é o cara, é Jesus. É com ele que nós temos que nos manter ali, lado a lado. E o Paulo diz isso quando afirma em Carta aos Romanos: aquele que segue o Cristo de perto, diz o Paulo, nova criatura é. Então, por Jesus, nós nos tornamos novas criaturas, mas não é novas criaturas de privilégio, não de bens materiais, não. Criaturas sadias, mansas, compassivas, que se contentam com o pouco, que não ambicionam as coisas altas, mas se ajustam às coisas simples, aguardando uma hora maior que a nossa hora da morte. E com esse procedimento junto a Jesus, nós caminhamos com muito mais facilidade e chegamos no momento sublime das nossas vidas, que é a hora da nossa morte em paz, e partimos para o outro lado da vida engrandecidos por esse amor que dedicamos aos outros, por essa fidelidade a Deus, a Jesus, a Kardec, aos nossos anjos da guarda que velam por nós, aos mentores espirituais aqui do Barçabufo e outras casas, que nos ajudam, que nos sugestionam, nos intuem. Mas precisamos sermos sinceros, sermos gratos, a esses companheiros. Paulo só se tornou o maior discípulo de Jesus, o maior seguidor do Cristo dos Deus, porque foi fiel a Jesus. Ele não abria a mão tudo, menos de Jesus. Disse isso para Tiago, disse para outros apóstolos, se entendeu com vários apóstolos. Porque eles queriam ficar com Jesus, mas queriam ficar também com a lei mosaica, com os argumentos da lei mosaica que era ditada naquela época. Tiago foi um deles. E Paulo preferiu ir para o deserto e depois ir para outras comunidades, Corinto, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Gálatas, locais onde os apóstolos não foram, mas ele foi. E ali formou várias comunidades com Cristo. Depois é preso, levado a Roma para ser decapitado pela polícia de Jericó. 2 anos de prisão domiciliar, e ele mandava bilhetinhos para os companheiros que ele havia deixado naqueles grupos que ele formava. E as autoridades romanas jamais poderiam imaginar que aqueles bilhetinhos se transformariam nas cartas de Paulo, um dos maiores tratados de espiritualidade de todos os tempos, depois do Evangelho de Jesus. E antes da sua morte, ele recebe a visita dos apóstolos para encerrar o nosso trabalho. E eles, os apóstolos, que o viram, jovem, esbelto, montando um ginete, um cavalo bonito, e pisoteando os primeiros judeus, os primeiros cristãos, inclusive Estevão, que foi mártir, o primeiro mártir, viram agora um idoso encarquilhado, macilento, pelas maldades que recebeu, e ele ali sentado naquela cama de madeira, costurando couro para sobreviver, ele tinha que comprar a sua própria comida. Eles então se ajoelham e começam a chorar. E o apóstolo Paulo diz 2 frases lapidares que eu vou deixar para vocês no final do nosso trabalho. Não chorem por mim, diz o Paulo. Não sou eu mais quem vivo, mas o Cristo é que vive em mim. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Muita paz para todos.